Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 7, Reações envolvendo bases de nucleófilos, parte 3, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. Nas aulas anteriores, a gente viu que compostos carbonílicos podem sofrer uma reação chamada substituição nucleofílica acílica. Nós já estudamos isso. Os compostos carbonílicos eles podem sofrer ataques de nucleófilos com relativa facilidade. Vamos revisar por que um composto carbonílico tem essa facilidade de aceitar um par de elétrons de um nucleófilo. O que acontece aqui, pessoal? Vamos olhar a ligação dupla carbono-oxigênio. Aqui existe um par de elétrons ocupando essa ligação π aqui, essa sobreposição lateral dos orbitais atômicos P do átomo de carbono e do orbital P do átomo de oxigênio. Aqui tem um par de elétrons nesse orbital molecular ligante. Como nós já sabemos, a eletronegatividade distorce o formato dos orbitais moleculares. Nesse caso aqui, no orbital molecular ligante, ele é distorcido, ele é maior em cima do átomo mais eletronegativo. A densidade eletrônica é maior aqui, em volta do átomo de oxigênio. E eu tenho menor densidade eletrônica aqui em volta do átomo de carbono, tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo. Também existe aqui na parte de trás da ligação π, conforme vocês já viram, nós já estudamos isso antes, o orbital π antiligante, que é essa região do espaço aqui exatamente atrás da ligação π, e aqui nessa parte também atrás do átomo de oxigênio, exatamente aqui depois de onde está o orbital molecular ligante. Do mesmo jeito que o oxigênio, o átomo eletronegativo, distorce o formato do orbital molecular ligante, ele também distorce o formato do orbital molecular antiligante. Ele fica menor próximo do átomo mais eletronegativo e ele fica maior próximo do átomo menos eletronegativo. O que você tem que ter em mente é que essas duas coisas coexistem, que uma carbonila, é na verdade, aqui entre os núcleos do átomo de carbono e o átomo de oxigênio, está aqui o orbital molecular ligante, a ligação π, estão vendo? Distorcida na direção do átomo de oxigênio. Aqui na parte de trás da ligação π do orbital molecular ligante, aqui entre essas duas ligações eu tenho o orbital molecular antiligante e aqui também depois do átomo de oxigênio o orbital molecular antiligante da ligação π. Eu tenho que olhar para uma carbonila e conseguir enxergar essas duas coisas, tanto onde é que está o orbital molecular ligante como onde está o orbital molecular antiligante. Então, eu tenho duas razões para nucleófilos atacarem preferencialmente aqui no átomo de carbono. Aqui é uma região positiva, o átomo de oxigênio polariza a ligação π e a ligação sigma também na direção dele, eu consigo ver pelo formato dos orbitais moleculares ligantes, essa é uma região positiva, essa é uma região negativa. Além disso, é mais fácil para um nucleófilo acessar esse orbital molecular antiligante do que acessar esse orbital molecular antiligante. Então, eu tenho duas boas razões para nucleófilos acessar por aqui, e não por esse lado de cá onde está o átomo de oxigênio. Aqui, além de tudo, ainda tem a repulsão dos pares de elétrons livres. Então, não tem o menor sentido eu pensar num mecanismo onde o nucleófilo atacasse esse átomo de oxigênio. Isso não faz sentido. Agora, vamos olhar outro detalhe. Por que, pensando na teoria do orbital molecular, por que também é mais fácil acessar esse átomo de carbono? Quando eu comparo uma ligação dupla carbono-oxigênio, o par de elétrons dessa ligação π está aqui, com o par de elétrons de uma ligação dupla carbono-nitrogênio e com o par de elétrons de uma ligação dupla carbono-carbono, estão vendo que a ligação par de elétrons da ligação dupla carbono-oxigênio tem um nível de energia mais baixo do que o par de elétrons da ligação carbono-nitrogênio, do que o par de elétrons da ligação dupla carbono-carbono. Isso acontece por causa da eletronegatividade do átomo de oxigênio, conforme nós já estudamos. Quando eu tenho um átomo eletronegativo, ele abaixa o nível de energia do par de elétrons da ligação. É por isso que você não viu na sua graduação, você não via mecanismos onde esse par de elétrons da dupla ligação saía daqui e atacava
um eletrófilo. O par de elétrons de uma ligação dupla carbono-oxigênio é muito pouco provável de atuar como nucleófilo, de atacar um centro positivo. O nível de energia desse par de elétrons é muito baixo para fazer isso. Uma ligação dupla carbono-nitrogênio, como o nitrogênio é um pouco menos eletronegativo, o nível de energia já sobe mais. Agora eu tenho um pouco mais de probabilidade de uma ligação dupla, o par de elétrons da ligação π, essa probabilidade dele atuar como nucleófilo começa a subir um pouquinho mais. Quando eu comparo então com uma ligação dupla carbono, se aqui fosse um outro átomo de carbono, o nível de energia desse par de elétrons dessa ligação dupla seria ainda maior. E agora sim eu tenho um par de elétrons que atua mais facilmente como nucleófilo. É por isso que você viu na sua graduação tantas reações onde o par de elétrons de uma dupla carbono-carbono ataca centros positivos, como por exemplo uma molécula de HCl, como por exemplo uma molécula de Br2. Vocês viram esses mecanismos na sua graduação. Agora, você não viu normalmente na sua graduação um nucleófilo atacando uma dupla carbono-carbono. Olha aqui a explicação do porquê. É muito mais fácil acessar o orbital π antiligante de uma ligação dupla carbono-oxigênio. Do mesmo jeito que o oxigênio diminui o nível de energia do orbital molecular ligante, ele também traz aqui para baixo, diminui o nível de energia do orbital π antiligante. Então, o nível de energia que o nucleófilo tem que ter para acessar isso daqui não é tão alto, é fácil de acessar. O nível de energia necessário para acessar esse orbital π antiligante, ele é mais baixo. Ele é mais baixo, mais fácil de acessar do que uma dupla carbono-nitrogênio, que é ainda mais fácil do que uma dupla carbono-carbono. Está aí a explicação do porquê você não via na sua graduação uma dupla carbono-carbono sofrendo ataque de nucleófilos. Pelo contrário, era mais fácil ela atuar como nucleófilo, não um par de elétrons atacar ela e quebrar a ligação dupla. Quem sofre ataque mais fácil está aqui. A gente consegue entender isso se a gente analisar um gráfico de energia desses orbitais moleculares. O primeiro tipo de reagentes que nós vamos estudar são os reagentes organometálicos. Por exemplo, organolítio e esse reagente Grignard. Isso daqui é um organolítio, um exemplo de um organolítio. Um átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrogênio e aqui uma ligação com um átomo de lítio, um metal. Mesma história aqui nesse reagente, um átomo de carbono unido a 3 hidrogênios e uma ligação com o magnésio, um metal. Isso daqui são nucleófilos muito fortes, nucleófilos poderosos. Por que isso? Vamos pensar nessa ligação aqui. Muitos livros vão mostrar para vocês a ligação de um ametal com um metal assim com um tracinho. O próprio livro-texto que a gente usa faz isso. Mas você tem que ter em mente que isso daqui não é exatamente uma ligação covalente. Essas ligações com metais costumam ter um caráter iônico. O que significa uma ligação ter um caráter iônico? Essa ligação ela é mais polarizada na direção de um átomo. Como aqui eu tenho um ametal e aqui eu tenho um metal tendem a não atrair densidade eletrônica. Essa ligação ela é mais polarizada na direção do carbono. Essa ligação, na verdade, tem 35% de caráter iônico. Isso quer dizer que o carbono sustenta a carga negativa, esse par de elétrons está mais próximo do átomo de carbono do que do átomo de magnésio. Então, o fato desse par de elétrons estar mais próximo do átomo de carbono cria uma carga negativa em cima dele e uma carga positiva em cima do átomo de magnésio e acaba ocorrendo aqui uma atração eletrostática. Você pode representar esses reagentes, na verdade, de uma outra forma. Essa ligação aqui, você pode mostrar que o par de elétrons está mais próximo do átomo de carbono. Isso cria uma carga negativa nesse carbono e uma carga positiva no metal. E aí ocorre uma atração eletrostática. Essa forma e essa forma de representar são corretas. Você vai ver livros representando das duas maneiras. Mas saiba que uma ligação de um ametal com um metal, eu tenho um foco de carga negativo em cima do ametal e um foco de carga positiva em cima do metal. Isso daqui é um nucleófilo. Essa ligação, esse par de elétrons é um nucleófilo muito poderoso. Ele atua como nucleófilo de maneira muito fácil. Por que isso acontece? Por que uma ligação sigma, se eu pensar nisso daqui numa ligação sigma, por que uma ligação sigma está atuando como nucleófilo de maneira tão fácil? Vamos lembrar de uma ligação sigma carbono-flúor.
e vamos imaginar que ela tenha esse nível de energia aqui. Se eu quiser comparar com uma outra ligação sigma, por exemplo, uma ligação carbono-carbono, o nível de energia do par de elétrons dessa ligação carbono-carbono é maior, porque agora eu troquei um átomo muito eletronegativo por um átomo menos eletronegativo. Quando eu comparo agora, se eu trocar um desses átomos por um metal é um átomo ainda menos eletronegativo. Eles se classificam como átomos eletropositivos, eles não atraem densidade eletrônica. Então, se eu troco um desses átomos por um metal, o nível de energia desse par de elétrons dessa ligação vai subir consideravelmente. Quanto mais alto o nível de energia de um par de elétrons, lembra que nós já discutimos isso, melhor nucleófilo esse par de elétrons é. Mais facilmente ele ataca um centro positivo, mais facilmente ele preenche um orbital antiligante, preenche um orbital que esteja vazio, por exemplo, um orbital P vazio. É por isso que isso daqui são excelentes reagentes nucleófilos para reações químicas. Eles acabam atacando o centro positivo de maneira muito fácil. O par de elétrons dessa ligação, você pode representar ele indo na direção de um átomo positivo ou um grupamento positivo, do mesmo jeito aqui nesse outro reagente com átomo de magnésio, o reagente de Grignard. Você pode mostrar que esse par de elétrons pode se desacoplar aqui, de vez desse átomo de magnésio e ir na direção de um átomo positivo ou de um grupamento positivo. Vamos pensar agora então na síntese desses reagentes. Como que eles são feitos no laboratório? Síntese de um organometálico. O primeiro deles que nós vamos falar então são os reagentes Grignard, que foi desenvolvido então por esse químico aqui. Para fazer reagente Grignard no laboratório, para sintetizar um reagente organometálico, você precisa de um haleto de alquila, por exemplo, clorometano, dissolvido num éter chamado THF, tetraidrofurano, que é o responsável por estabilizar o reagente Grignard, e aí você vai colocar raspas de magnésio metálico dentro desse sistema de reação. A reação que ocorre, o mecanismo dela ainda é motivo de debate na área de química orgânica. Eu vou mostrar aqui um mecanismo que é aceitável, é um mecanismo radicalar e você não tem que ficar preocupado com ele agora, porque nós vamos ter um capítulo lá na frente para falar exclusivamente de reações radicalares. Então não se preocupa tanto com ele agora. Mas o que acontece? O átomo de magnésio metálico tem dois elétrons na última camada. O que acontece é que o magnésio usa um desses elétrons desse par de elétrons para se acoplar a um desses elétrons da ligação carbono-cloro, promovendo uma clivagem homolítica nessa ligação carbono-cloro. Quando o cloro usa esse um elétron para se ligar a um elétron do magnésio, forma-se essa ligação magnésio-cloro. Ao mesmo tempo que esse outro um elétron dessa ligação carbono-cloro vai na direção do carbono, formando um radical orgânico. Então sobra um elétron aqui no átomo de magnésio e um elétron no átomo de carbono. Esses dois se unem para formar uma nova ligação química, dando origem a esse reagente químico aqui, o reagente Grignard. Repara que o que acontece é que o magnésio dá um jeito de entrar no meio da ligação carbono-cloro. Poderia ser outro halogênio aqui. O que o magnésio faz é que ele entra no meio da ligação que une o átomo de halogênio com o átomo de carbono de qualquer cadeia carbônica que você tenha, que você use como um reagente aqui no começo. Essa é uma forma de representar o reagente Grignard. A outra forma de representar é lembrar que esse par de elétrons está mais polarizado na direção do átomo de carbono, criando um foco de carga negativa no átomo de carbono e um foco de carga positiva no átomo de magnésio. O tetraidrofurano é responsável por estabilizar essa estrutura, que na verdade é mais complexa do que você está vendo aqui. Se você quiser dar uma aprofundada nisso, você olha lá no livro do Cari, na nossa bibliografia complementar, quais são as teorias de quais seriam os agregados, de como que esse reagente Grignard é realmente formado. Mas para os nossos objetivos nesse momento, é suficiente você pensar que esse reagente Grignard tem essa estrutura aqui. Uma ligação extremamente polarizada, uma ligação com 35% de caráter iônico na direção do átomo de carbono. O que acontece então quando você mistura um reagente desse tipo, um organometálico, com compostos carbonílicos? Por exemplo, acetona.
Se você adicionar acetona, um sistema contendo esse organometálico, nós já sabemos que aqui é um foco de carga positiva, porque essa ligação é polarizada na direção do átomo de oxigênio, e existe aqui um orbital molecular antiligante, que é maior do que do lado de cá. Esse reagente aqui tem um carbono com carga negativa, um par de elétrons, que vai atrair essa carga positiva. Quando eles chegarem suficientemente próximos, o carbono vai usar esse par de elétrons para preencher o orbital π antiligante, quebrando a ligação dupla carbono-oxigênio. Na hora que o carbono do reagente Grignard se conectar ao carbono da carbonila, a ligação π se rompe e o par de elétrons da ligação π vai na direção do átomo de oxigênio, fazendo aparecer o intermediário alcóxido. Esse alcóxido se estabiliza com o átomo de magnésio, que está com a carga positiva. Como agora a carga negativa desaparece daqui do átomo de carbono, porque ele faz a sua quarta ligação, o magnésio agora vem aqui interagir com o átomo de oxigênio, que está com carga negativa. Esse alcóxido ainda é um intermediário bem instável, então você precisa de uma última etapa. A última etapa é a acidificação do meio. Se você adicionar ácido, o que vai acontecer é que o ácido vai protonar esse alcóxido, o alcóxido vai capturar um hidrogênio do meio ácido para formar uma ligação oxigênio-hidrogênio, formando um álcool neutro, produzindo também esse sal básico aqui como subproduto. Aqui, pessoal, eu não acabo tendo uma reação de substituição acílica, como vocês já aprenderam antes, por causa do seguinte. Dá uma olhada aqui embaixo. Supondo que esses dois grupamentos R sejam cadeias carbônicas, ou mesmo um átomo de hidrogênio, carbono e hidrogênio são péssimos grupos abandonadores. O nível de energia desses orbitais antiligantes é muito alto para que esse par de elétrons volte a formar uma dupla e expulse um hidrogênio, se for um aldeído, ou um carbono como grupo abandonador. Isso não vai ser possível. Em vez de colocar carga negativa no hidrogênio ou no carbono, é melhor que ela fique localizada em cima de um átomo de oxigênio. Lembram? No mesmo período da tabela periódica, o átomo mais eletronegativo é aquele que vai ser mais capaz de acomodar a carga negativa. Por isso que o único jeito de terminar essa reação é adicionando ácido, para que o alcóxido protone e forme-se então o álcool como produto final. Olha alguns exemplos de laboratório. Então, se você pegar clorobenzeno e misturar com magnésio em THF, o magnésio entra no meio da ligação carbono-cloro, formando um reagente organometálico, em que o carbono sustenta uma carga negativa. Quando você mistura esse organometálico, o reagente Grignard, com um aldeído, carga negativa, carga positiva, mas aquele monte de detalhes que nós já conversamos sobre interação orbitalar. Esse par de elétrons que está nesse átomo de carbono, o carbono vai usar esse par de elétrons para se acoplar ao carbono da carbonila, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e o par de elétrons da ligação π vai na direção do átomo de oxigênio. Olha a nova ligação aqui. Que ligação nova é essa? É a ligação que foi feita com esse par de elétrons que está localizado aqui nesse átomo de carbono desse reagente organometálico. Quando a dupla se quebra e vai na direção do oxigênio, forma-se um íon alcóxido que interage com o íon de magnésio positivo. Numa última etapa, a acidificação do meio coloca um hidrogênio no íon alcóxido, produzindo um álcool neutro. Cuidado na hora de fazer os exercícios, porque vamos imaginar o seguinte. Se aqui tinha um átomo de cloro e você colocou esse haleto orgânico em contato com o magnésio entra no meio da ligação carbono 1-cloro, formando esse reagente organometálico. O par de elétrons está no carbono 1, mas o carbono 1 está conectado ao carbono 2, ao 3, que tem um grupo metil, e ao carbono 4. Então, quando eu misturar esse organometálico com esse composto carbonílico, essa cetona, o que vai acontecer é que essa carga positiva vai interagir com essa carga negativa, e esse par de elétrons desse orbital vai preencher o orbital π antiligante da ligação dupla carbono-oxigênio pelo átomo de carbono. Então, eu vou representar isso com uma seta de mecanismo. Esse par de elétrons vai preencher o orbital π antiligante e formar uma nova ligação carbono-carbono. Repara, pessoal, ó, que esse carbono 1 é esse aqui. Ele se uniu ao carbono da carbonila usando esse par de elétrons. Mas o carbono 1
ainda está ligado ao carbono 2, que está ligado ao carbono 3, que tem um grupo metil, que está ligado ao carbono 4. Quando esse par de elétrons ataca a carbonila, ele leva junto todo esse grupamento. Então, todos os carbonos que eu vejo no reagente Grignard, eu tenho que ver no produto final, no íon alcóxido intermediário que é formado. Na última etapa, quando eu adicionar ácido, a reação termina com a protonação desse íon alcóxido para produzir esse álcool final. Então, cuidado que a estrutura que você vai obter no final tem tudo a ver com a estrutura dos reagentes que você está utilizando no laboratório. Outra classe de substância que também reage com os reagentes organometálicos, como, por exemplo, aqui um reagente Grignard, são as nitrilas. Isso aqui é uma nitrila, dá uma olhada. Ó. Um carbono que faz uma ligação tripla com um átomo de nitrogênio. Esse carbono que eu marquei aqui como carbono A também está ligado a um grupo isopropil. Ó. Carbono B, carbono B, carbono B, carbono C, carbono D. O que vai acontecer quando eu misturar esses dois? Existe aqui um centro de carga positivo devido à conexão com o átomo mais eletronegativo, o nitrogênio, e os orbitais π antiligantes dessas duas ligações π. Isso quer dizer que esse carbono pode interagir com esse. O par de elétrons vai então preencher um dos orbitais π antiligantes da ligação tripla, quebrando uma delas. Esse par de elétrons da ligação π vai na direção do átomo de nitrogênio, formando esse intermediário com carga negativa. O que houve aqui? Vamos analisar. O carbono 1 se acoplou ao carbono A. O carbono 1 se acoplou ao carbono A. Essa é a nova ligação sigma formada com o par de elétrons desse reagente organometálico. O carbono 1 estava ligado ao 2, ao 3 e ao 4, então toda essa cadeia carbônica do reagente termina aqui acoplada ao carbono A. Mas o carbono A ele estava acoplado a esse grupo isopropil, então o carbono A tem que continuar tendo ainda esse grupo isopropil. Ele não pode desaparecer. Numa última etapa, agora o que você precisa fazer é adicionar o meio ácido para protonar esse ânion, formando uma imina. Normalmente, o que acaba acontecendo na sequência, como o meio está ácido, você precisou acidificar o meio para terminar a reação, essa imina acaba hidrolisando a um composto carbonílico. Nós já vamos falar sobre iminas daí a pouco, nessa mesma aula. Então, não fique tão preocupado com isso agora. Mas o fato é que quando você faz reação de reagente Grignard com nitrilas, essa imina produzida, ela imediatamente é hidrolisada a um composto carbonílico, que agora acaba sofrendo um segundo ataque de uma outra molécula de um reagente organometálico para produzir esse álcool final. Você termina sempre com essas moléculas aqui, principalmente se você não controlar a estequiometria do processo. O que acaba acontecendo? Uma outra molécula de um reagente organometálico vai acabar atacando esse orbital π antiligante desse carbono A para formar um íon alcóxido. Esse íon alcóxido depois em meio ácido vai protonar para produzir essa estrutura final. Se você quiser, você pode desenhar o mecanismo dessa reação aqui aí na sua casa, cada uma dessas etapas. Vocês vão ver aí no livro que várias classes de substâncias reagem com reagentes organometálicos, com os reagentes Grignard. Então, outra delas que reage são os ésteres. Só que ela reage com um mecanismo um pouco diferente. Vamos pensar como seria esse mecanismo. Então, de novo aqui, um reagente de Grignard preparado a partir de clorobenzeno. Está aqui a ligação carbono-magnésio, uma ligação polarizada na direção do carbono. E aqui um centro de carga positiva, mesma história. Nós vimos com aldeídos e cetonas, mas aqui, mesmo que seja um éster, também é um centro positivo e tem aqui um orbital π antiligante, fácil de acessar. Essa ligação, então, par de elétrons vai na direção da carbonila, quebra-se a ligação π, que vai na direção do átomo de oxigênio, formando esse intermediário que vocês estão vendo aí. Só que agora existe uma diferença do que você viu até agora. Enquanto antes eu só tinha carbono e hidrogênio conectado aqui, agora eu estou vendo aqui um átomo de oxigênio, com pares de elétrons livres. O que pode acontecer aqui agora é que o nível de energia do seu orbital π antiligante já não é tão alto assim mais, ele começou a diminuir. E nesse caso aqui ele diminui mais ainda por causa do seguinte: esse átomo de oxigênio não precisa sair necessariamente na forma de um íon
alcóxido completamente isolado. Ele sai interagindo com o íon de magnésio. O íon de magnésio acaba ajudando a diminuir o nível de energia desses pares de elétrons e diminui, como consequência, o nível de energia desse grupo abandonador. Então, isso daqui acaba saindo com mais facilidade. O par de elétrons interage com o orbital sigma antiligante dessa ligação, forma de novo uma ligação dupla e expulsa esse íon metóxido que sai interagindo com o íon de magnésio positivo, formando uma cetona. Agora você já imagina o que vai acontecer. Novamente eu tenho aqui um orbital π antiligante, fácil de acessar, e eu também tenho aqui um centro de carga positiva. Um segundo reagente organometálico pode usar esse par de elétrons para se acoplar aqui, ó, fazendo uma nova ligação carbono-carbono. Numa segunda etapa, se eu acidificar o meio, agora o íon alcóxido vai protonar e vai produzir esse álcool final. Olha a diferença agora quando esse íon alcóxido é formado, porque que ele não elimina ninguém. Aqui é um anel aromático, aqui é um anel aromático, aqui é um anel aromático. Carbono, carbono, carbono. O par de elétrons voltar para expulsar um carbono como grupo abandonador, agora isso já não é possível, isso não vai acontecer mais. Então a reação vai até o final para produzir esse álcool. Vamos comparar agora alguns reagentes organometálicos para a gente entender quais reagentes são melhores para utilizar como nucleófilos e quais reagentes são melhores para a gente utilizar como base no laboratório. Imagina um reagente organometálico, onde eu tenho aqui um anel aromático, com um dos carbonos do anel aromático tem uma carga negativa e ele está interagindo com um metal. Uma das possibilidades, quando esse composto organometálico é colocado com uma molécula chamada acetofenona, aqui de um lado é um grupo CH3, a carbonila, e aqui um anel aromático. Quando eu coloco esses dois reagentes em contatos, esse carbono pode remover um hidrogênio do carbono vizinho à carbonila para formar um ânion enolato. A remoção desse hidrogênio aqui, ó, faz com que o par de elétrons venha para cá formar uma dupla, a dupla se quebra e vai na direção do oxigênio. E isso pode voltar, a ressonância pode trazer esse par de elétrons para baixo, a dupla quebra e volta para esse carbono, e esse ânion enolato se estabiliza por ressonância. Essa é uma possibilidade de reação nesse reagente, não a única. Do mesmo jeito que isso aconteceu, esse par de elétrons poderia ter atacado diretamente o carbono da carbonila nessa reação paralela, que eu vou colocar aqui com uma seta tracejada. E se esse par de elétrons se acoplasse aqui embaixo no carbono da carbonila, a dupla ligação π se rompesse e fosse na direção do átomo de oxigênio, formando esse ânion, esse alcóxido. Agora esse alcóxido já não se estabiliza mais por ressonância, o único jeito de estabilizar ele é acidificando o meio para protonar esse oxigênio e formar aqui um grupo OH. Agora, como que eu vou saber quando vai acontecer uma coisa, quando é que esse reagente vai remover esse hidrogênio daqui, ou quando vai atacar o carbono da carbonila? Como prever uma coisa ou como prever outra? Vamos comparar diferentes reagentes organometálicos. Olha quando você utiliza o reagente Grignard, esse que a gente está aprendendo como sintetizar nessa aula, como utilizar. Se você utilizar esse reagente organometálico aqui, onde o anel aromático está ligado ao magnésio, um átomo de magnésio, a porcentagem de obtenção de ânion enolato é de só 3%. 97% dessas moléculas aqui acabam atacando diretamente o carbono da carbonila para dar origem a esse produto de adição, esse ânion alcóxido. Quando você troca e você usa esse anel aromático interagindo eletrostaticamente com um átomo de sódio, agora olha o produto da reação ácido-base, já sobe para 65, enquanto o produto de adição cai para 14. Agora 65% do rendimento dessa reação é do anel aromático, do carbono do anel aromático removendo esse hidrogênio e formando o ânion enolato. Isso aqui atua muito mais como uma base do que como um nucleófilo. Quando eu troco o sódio por um potássio, agora eu tenho um ânion negativo, um carbono com carga negativa no anel aromático, interagindo eletrostaticamente com um átomo de potássio.
Agora eu tenho 60% de remoção desse átomo de hidrogênio para formar o aminolato e cai para 4% o produto de adição aqui, ó, diretamente na carbonila. Quando eu troco o potássio por lítio, continua 60%, está alto ainda o produto da reação ácido-base e cai para praticamente zero o produto de adição. Praticamente 0% das moléculas fizeram isso daqui, ó, quando esse metal é lítio. O que está acontecendo aqui? Como que eu racionalizo reagentes organometálicos? Qual reagente organometálico é melhor para utilizar como base? Qual reagente organometálico é melhor para utilizar como nucleófilo, para promover a reação de adição à carbonila? Vamos tentar entender. Não pode ser o átomo de carbono desses anéis aromáticos que é o responsável por uma reação ou outra. Tem que ter a ver com o átomo, com o metal que está interagindo eletrostaticamente com o átomo de carbono negativo. Então vamos olhar uma coisa aqui. Qual que é o potencial padrão de redução de cada um desses metais? O potencial padrão de redução do magnésio é menos 2,37 volts. Do sódio, menos 2,71 volts. Do potássio, menos 2,92 volts. Do lítio, menos 3,04 volts. Isso quer dizer que aqui eu tenho um metal com maior potencial de redução. Maior potencial de redução significa maior tendência a atrair elétrons. Maior tendência a atrair elétrons para perto dele. Menor potencial de redução, menor tendência a atrair elétrons. Esse metal não quer elétrons perto dele. O potencial de redução está muito baixo. Então vamos tentar racionalizar junto o que está acontecendo aqui. Essa ligação envolve um carbono, um par de elétrons de um carbono, carga negativa, e o átomo de magnésio. Mas o átomo de magnésio nessa série aqui é o átomo com maior potencial de redução. Esse maior potencial de redução faz essa ligação estar um pouco mais polarizada também na direção do magnésio, já que ele tem o maior potencial de redução dessa turma que eu mostrei aqui. Como esse par de elétrons está um pouco mais polarizado para cima do magnésio, eu desacumulo a carga negativa de cima do átomo do carbono. Quando eu olho aqui embaixo, o lítio já tem um potencial de redução muito menor. Isso quer dizer que ele não quer esse par de elétrons em cima dele. Essa ligação, então, deve ser muito mais polarizada na direção do carbono, concentrando cada vez mais carga negativa em cima do átomo de carbono desse reagente organometálico. Então, o segredo deve ser esse. Quanto mais carga negativa em cima do carbono no reagente organometálico, maior a tendência dele atuar como uma base. Por que isso acaba acontecendo? Você concentra carga negativa em cima do átomo de carbono, o foco de carga negativa aumenta, e esse cara, então, fica cada vez mais desesperado para perder essa carga negativa. Como um hidrogênio espacialmente é mais fácil de ser acessado, esse orbital sigma antiligante está mais exposto do que esse pi antiligante, um reagente que está mais desesperado, vamos dizer assim, por desfazer essa carga negativa, vai atacar mais rapidamente o átomo de hidrogênio. Agora, como a carga negativa está um pouco mais espalhada na direção do átomo de magnésio, isso daqui está um pouco mais estável. Então, ele consegue acessar, ele tem a paciência, vamos dizer assim, entre aspas, de acessar o orbital pi antiligante que existe e interagir com essa carga positiva que está aqui. Então, o truque é esse. Quanto mais concentração de carga negativa em cima do átomo de carbono no reagente organometálico, maior a tendência dele atuar como uma base, não como um nucleófilo. O rendimento aqui, ó, não está indo para 100%, porque quando você forma o anenolato, acaba acontecendo uma outra reação chamada condensação aldólica. Então, o anenolato começa a atacar moléculas neutras de acetofenona, então você não consegue que esse reagente desprotone todas as moléculas, porque uma outra reação começa a acontecer junto, depois nós vamos falar dela. Então, além de adição de organometálicos, também é possível adicionar água a compostos carbonílicos como aldeídos e cetonas. Numa reação que tem esse modelo geral aqui, ó. Então, isso é um aldeído, uma cetona.
Se tiver duas cadeias carbônicas, se R e R' for cadeia carbônica, isso é uma cetona. Se de um lado ou dos dois for hidrogênio, isso é um aldeído. Cetonas e aldeídos podem reagir com água, principalmente em meio ácido ou meio básico, para produzir o que a gente chama de hidratos, ou gendiol. Agora, como que acontece essa reação? Vamos dar uma olhada melhor nisso. Pessoal, eu tinha aqui um carbono sp2, agora eu tenho aqui um carbono sp3. Estão vendo? A dupla ligação desaparece para dar origem a duas ligações simples carbono-oxigênio. E parece que esse oxigênio da água, de alguma forma, conseguiu se ligar ao carbono da carbonila para dar origem a esse gendiol. Como que essa reação ocorre? E como que eu posso analisar a constante de velocidade com que essa reação ocorre? Em termos de fins práticos de síntese, essa reação não tem muita utilidade, mas ela ajuda a gente a entender quando é que eu posso dissolver um composto carbonílico em meio aquoso ou não, e ajuda a gente a entender a reatividade de compostos carbonílicos também, porque o que acontecer aqui vai se espalhar para outras reações envolvendo compostos carbonílicos. Então vamos começar analisando qual que é a constante desse equilíbrio para formar o hidrato em função de derivados de aldeídos e cetonas. Então, pessoal, se eu medir essa constante de equilíbrio aqui, a constante de equilíbrio ela vai ser maior quanto mais concentração de hidrato e menos concentração do composto carbonílico. Por que isso? Porque a constante de equilíbrio é a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Quanto maior esse termo, maior a constante de equilíbrio, segundo você já sabe lá da química analítica. Então, agora sabendo isso, essa constante de equilíbrio, ela varia em função do reagente carbonílico. Olha aqui. A acetona, essa constante de equilíbrio é da ordem de 0,0001, bem baixa. Esse valor baixo indica, então, que na acetona em água eu tenho muito pouco disso aqui formado. Se esse valor está muito abaixo de 1, quer dizer que a concentração disso aqui está muito maior. Quando eu passo para acetaldeído, olha agora a constante de equilíbrio, 1,06, indicando que eu tenho praticamente metade disso e metade disso. Agora, por algum motivo, essa estrutura aqui começa a favorecer a formação de hidrato quando eu dissolvo acetaldeído em água. Já uma solução de formol, formaldeído, olha o valor da constante de equilíbrio, 2.280, indicando agora que eu tenho uma concentração expressiva disso daqui em comparação a isso. Para essa constante de equilíbrio dar o valor de 2.280, isso quer dizer que eu tenho que ter pelo menos 2.280 moléculas dessa para cada uma dessa molécula aqui. Quando eu troco para esse aldeído aqui, chamado de cloral, olha o valor da constante de equilíbrio, 2.500. Ela também é favorecida para a formação do hidrato. Quando eu olho essa substância aqui chamada de hexafluoracetona, a constante de equilíbrio já é de 1.200.000, indicando um deslocamento de equilíbrio muito grande na direção do hidrato. O que está acontecendo aqui? Primeiro vamos pensar no mecanismo, por exemplo, em meio ácido, de como essa reação ocorre. Quando um composto carbonílico, aldeído ou cetona, é colocado em meio aquoso ácido, o que acontece é que esses pares de elétrons livres acabam capturando o hidrogênio do íon hidrônio e ocorre o estabelecimento desse equilíbrio. O par de elétrons captura o hidrogênio do meio ácido para formar essa ligação oxigênio-hidrogênio e uma molécula de água neutra. Quando o par de elétrons se rompe e vai na direção do oxigênio, forma uma molécula de água neutra, o íon oxônio, uma carbonila protonada. Uma forma de desfazer essa carga positiva é se a molécula de água roubar, capturar de volta esse hidrogênio, quebra essa ligação hidrogênio-oxigênio e o par de elétrons volta para o oxigênio da carbonila. E por isso que eu coloquei aqui em equilíbrio. Esse sistema pode ficar indo e voltando. Mas não é a única forma de tirar essa carga positiva desse átomo de oxigênio. Aqui existe o orbital π antiligante, que agora está mais fácil de acessar, porque o nível de energia dele caiu. Como que eu explico isso? O oxigênio está com carga positiva, ele ficou mais eletronegativo, ele está polarizando mais essas ligações na direção dele. Então aqui é um centro que pode sofrer ataque nucleofílico com mais facilidade agora.
Isso quer dizer que essa molécula de água pode acessar esse orbital π antiligante, quebrar a ligação dupla, formando esse novo intermediário. A água usa o par de elétrons para se conectar ao carbono da carbonila. Estão vendo aqui? Ao mesmo tempo que a dupla se rompe, vai na direção do átomo de oxigênio, desfazendo a carga positiva do oxigênio da carbonila. O carbono passa a hibridização dele de sp2 para sp3, formando esse intermediário em que esse oxigênio que veio da molécula de água ainda está com a carga positiva porque ele não se desconectou dos dois hidrogênios que a molécula de água trouxe. Numa última etapa, uma outra molécula de água pode remover esse hidrogênio daqui, quebra-se a ligação hidrogênio-oxigênio, esse par de elétrons vai na direção do oxigênio, formando esse produto final, o hidrato e a restauração do meio ácido. Vamos voltar a olhar essa etapa aqui de novo. Ó. Quando esse átomo de oxigênio usa esse par de elétrons para atacar aqui, isso daqui, esse ataque nucleofílico, passa por esse estado de transição que eu coloquei aqui em cima. Ó. Estão vendo? Enquanto o átomo de oxigênio da água vai usando o par de elétrons para se acoplar ao carbono da carbonila, a dupla ligação carbono-oxigênio vai se rompendo e esse par de elétrons vai indo na direção do oxigênio. Então, conforme esse par de elétrons vai se aproximando, esse par de elétrons da dupla vai se afastando e eu passo por esse estado de transição. Então, mantém isso em mente. A gente passa por um estado de transição na hora que esse par de elétrons está atacando aqui o carbono da carbonila e quebrando essa ligação dupla carbono-oxigênio. Então, vamos lá. Vamos analisar esses valores que vocês estão vendo aqui. Por que a constante de equilíbrio aqui está tão baixa? Por que a molécula de água não está atacando tão facilmente aqui esse carbono para formar o hidrato? Pelo menos não está atacando tão facilmente quando eu comparo com esses dois aldeídos. Ó. Aqui começou a facilitar e aqui facilitou muito, muito mais. Uma coisa que você já deve estar pensando e que ajuda, por que aqui a molécula de água não ataca tão fácil, aqui ela ataca um pouco mais fácil e aqui ela ataca bem mais fácil? É impedimento estérico. De fato, o impedimento estérico aqui, ó, nesse aldeído é muito menor do que aqui, que é menor do que aqui. Então, isso contribui com certeza para explicar por que a água ataca aqui mais fácil para formar hidrato do que aqui. Isso é um dos motivos que explica porque aldeídos são mais reativos do que cetona, mas não é o único motivo. Tem um outro motivo que contribui para diminuir a carga positiva que existe aqui nesse carbono. Por que a molécula de água quer interagir ainda menos com o π antiligante que está aqui? Vamos olhar a cetona. Está aqui, a água tem que interagir então com esse orbital π antiligante, que está aqui na parte de trás da carbonila, atrás do átomo de carbono. Só que olha o que eu já tenho interagindo com esses orbitais π antiligantes. Eu tenho cadeias carbônicas que têm ligações carbono-hidrogênio que podem se alinhar espacialmente com esses orbitais π antiligante. Essa interação que já está ocorrendo internamente na molécula, ela já contribui para diminuir a carga positiva que existe nesse carbono dessa carbonila. Como eu já estou interagindo, eu já tenho elétrons interagindo com esse orbital π antiligante, a molécula de água acaba não interagindo com ele, porque já tem alguém interagindo ali. Isso diminui a carga positiva que existe aqui. Então, isso acaba diminuindo a eletrofilia desse átomo de carbono. Então, reagentes de fora acabam não querendo interagir aqui porque já tem ligações, pares de elétrons interagindo com ele aí. Curiosamente, isso diminui a eletrofilia desse carbono, mas aumenta a basicidade do oxigênio. Por que isso acontece? Quando pares de elétrons começam a interagir com esse orbital π antiligante, isso polariza o orbital molecular antiligante na direção do átomo de oxigênio. Quando elétrons começam a interagir aqui, essa ligação a ligação orbital molecular ligante fica polarizada na direção do átomo de oxigênio e conforme a ligação π vai se aproximando do átomo de oxigênio, a repulsão com os pares de elétrons livres aumenta o nível de energia deles e favorece eles protonarem mais fácil, por exemplo, em meio ácido. É por isso que esses pares de elétrons aqui, ó, de oxigênio de cetona, são mais básicos do que pares de elétrons de oxigênio de aldeído. Olha a diferença, né? Enquanto aqui é mais eletrófilo, aqui é menos
básico. Enquanto aqui é menos eletrófilo, aqui é mais básico. Olha a diferença para o formaldeído. Aqui, quando eu olho a carbonila do formaldeído, de um lado aqui saindo do computador indo na sua direção o hidrogênio, saindo lá para trás é outro. Não tem aqui nenhuma ligação e aqui nenhuma ligação para se alinhar com esse orbital pi antiligante. Nada interage com esse orbital pi antiligante carbono-oxigênio. Então ele está mais disponível para interagir com pares de elétrons de outras moléculas que estejam aqui em volta, como por exemplo a molécula de água. É por isso que a água ataca aqui tão facilmente. Maior facilidade de interação orbitalar e menos impedimento estérico. Lembra que eu tenho que sempre lembrar em consideração 3 coisas quando eu vou pensar numa reação química. Interação eletrostática, carga importa, interação de cargas importa, interação orbitalar e impedimento estérico. Agora, por que aqui nesses casos, por que aqui a constante de equilíbrio está tão maior, especialmente aqui? Uma coisa que você pode pensar é que a atração eletrostática importa para que o primeiro ataque nucleofílico da água ocorra. Então faz sentido. Como esses átomos eletronegativos polarizam os pares de elétrons das ligações na direção deles, isso cria um foco de carga positiva maior aqui. Muito maior ainda aqui. 6 átomos de flúor polarizam cada um deles essas ligações na direção deles, aumentando o foco de carga positiva aqui, facilitando o ataque nucleofílico da molécula de água. Essa é uma explicação. Outra explicação também, vamos lembrar do estado de transição que ocorre quando a molécula de água está atacando o carbono da carbonila. Quando a água está fazendo isso, ela está conectando o par de elétrons no orbital pi antiligante da carbonila. Essa ligação vai se formando, a dupla vai se desformando. Essa nova ligação que vai sendo formada, ela sempre vai estar alinhada no espaço com o orbital sigma antiligante de uma das ligações carbono-flúor. E, como isso é um átomo muito eletronegativo, lembra o que acontece com o nível de energia desses orbitais sigma antiligante? Eles diminuem. O que acontece é que esse novo par de elétrons que está vindo formar uma nova ligação pode se estabilizar, esse estado de transição pode ser estabilizado nesses orbitais sigma antiligantes que estão em volta da carbonila. Lembra, isso daqui também é um estado de transição eletronicamente muito carregado. Eu tenho o par de elétrons dessa nova ligação que está se formando, o par de elétrons da ligação sigma, o par de elétrons da ligação dupla, o par de elétrons dessa ligação carbono-carbono, o par de elétrons dessa ligação carbono-carbono. É muito elétron em volta desse carbono. Se eu tiver em volta coisas que ajudem a estabilizar um pouco esses pares de elétrons, isso vai estabilizar o estado de transição e vai acelerar a velocidade da reação. Outra coisa que pode favorecer o equilíbrio é esse detalhe que nós vamos conversar aqui agora. Dá uma olhada nisso, pessoal. Agora eu tenho compostos carbonílicos, esse é uma molécula aberta, e aqui eu tenho 3 sistemas cíclicos. Olha a constante de formação de hidrato para acetona. Aqui, se eu considerar que a constante de velocidade da acetona é 1, essa daqui, a constante de equilíbrio, passa a ser 2.300 vezes maior do que essa daqui, para ciclopropanona. Para ciclopentanona, já cai para 0,5. Para ciclohexanona, já sobe para 10. Agora não está tendo um padrão. Agora eu não estou aumentando ou diminuindo para a gente entender o que está acontecendo. Algo está diferente. Por que aqui inicialmente aumentou muito, de repente caiu muito e de repente voltou a subir um pouco mais? O que está acontecendo? Por que é violentamente mais fácil formar um hidrato com esse composto carbonílico quando a carbonila está ligada num anel de 3 membros? Então, colocou isso aqui em água, o equilíbrio se desloca para formar esse hidrato. Preferencialmente as moléculas vão estar nesse formato do que nesse formato. Qual que é o problema aqui que não existe aqui? Vamos pensar junto. Um carbono hibridizado em sp2, como é esse caso aqui, se você lembrar da primeira aula de mecanismos, a gente vai ver que os ângulos confortáveis para colocar os pares de elétrons de cada ligação mais longe possível para que eles não causem repulsão entre si,
é da ordem de 120 graus. Eu preciso que ao longo desse carbono aqui, essas ligações estejam afastadas entre si de 120 graus. Será que isso daqui tem um ângulo de 120 graus? Você já está vendo que não, isso daqui tem um ângulo de 60 graus, muito menor do que o ângulo necessário para estabilizar esse carbono sp2 que está aqui. Quando esse composto passa para esse novo formato, ok, esse ângulo aqui continua sendo 60 graus, mas isso agora é um carbono sp3. Um carbono sp3, ele precisa de ângulos de 109,5 graus para ficar com essas pares de elétrons bem acomodados no espaço. Tá, aqui ainda é 60 graus, mas convenhamos, 60 graus é mais próximo de 109 do que de 120, o que explica porque quando eu coloco isso em água, essa molécula se reorganiza para essa forma de hidrato. É para diminuir a repulsão que existe entre esses pares de elétrons no carbono sp2. Aqui ela vai continuar existindo, mas ela é menor. Agora, então está explicado por que a ciclopropanona ela prefere a forma de hidrato. Agora, por que a ciclohexanona prefere a forma de hidrato com uma constante de equilíbrio de 10 e a ciclopentanona não? A constante de equilíbrio já é menor do que 1. O que está acontecendo? A gente vai ter que olhar essa molécula na forma que ela realmente está no espaço. Então, a ciclohexanona, ela está assim no espaço, na sua conformação cadeira. Dá uma olhada. Na conformação cadeira da ciclohexanona, a forma carbonílica está aqui, ó. Mas se uma molécula de água atacar o carbono da carbonila por cima ou por baixo, dá origem a esse hidrato que você está vendo aqui. E esse hidrato é favorecido no equilíbrio em comparação a essa carbonila. Por que isso acontece? Vamos analisar as duas estruturas. Pessoal, quando eu olho aqui, ó, esse carbono e esse carbono, vamos olhar para eles. Essa ligação está em equatorial, essa está em axial. Lá do outro lado, ó, essa está em equatorial, essa está em axial. Quando eu olho isso daqui, essa carbonila, no espaço, ela está eclipsada com essa ligação, com esse átomo de hidrogênio no espaço. Ó. Isso daqui está no mesmo plano do espaço que essa carbonila. Isso quer dizer que esses pares de elétrons da ligação sigma e da ligação dupla estão de frente para o par de elétrons dessa ligação carbono-hidrogênio e também alinhado no espaço com essa ligação carbono-hidrogênio. Isso está de frente para isso, que está de frente para isso. Já quando eu olho aqui, essa ligação agora, quando eu olho ela não está de frente aqui, ó, a nada. Aqui, essa ligação, quando eu olho isso daqui através desse carbono e desse carbono, eu vou descobrir que essa ligação fica exatamente aqui no meio. Esse par de elétrons não vai estar de frente para nada aqui. Isso significa que essa ligação vai estar alternada com essas ligações que estão aqui. Aqui, essa ligação vai estar eclipsada com essa ligação dupla que está aqui. Isso vai causar repulsão espacial. Essa repulsão espacial diminui a estabilidade dessa forma. É por isso que quando eu coloco isso em água, essa molécula acaba preferindo a forma de hidrato ao invés da forma carbonílica. Agora, por que nesse caso aqui então não acontece a mesma coisa? Bom, agora, para analisar um anel de 5 membros, é diferente. O anel de 5 membros já é assim. Vamos analisar aqui como se ele na forma envelope. Olha aqui, essa ligação e essa ligação. A carbonila agora, pessoal, fica exatamente no meio dessas duas ligações e no meio dessas outras duas ligações. Isso daqui indica uma conformação alternada. Esses pares de elétrons espacialmente não estão de frente para nenhum outro par de elétrons. Agora, quando o hidrato é formado, olha o que acontece. O par de elétrons dessa ligação vai ficar eclipsado com o par de elétrons dessa ligação. O par de elétrons dessa ligação fica eclipsado com o par de elétrons dessa ligação. Isso causa repulsão espacial entre essas ligações eclipsadas e é por isso que essa molécula prefere não formar a forma de hidrato. O ataque nucleofílico da água leva à formação de uma estrutura mais instável. Então eu tenho que analisar várias coisas na hora de pensar se um ataque nucleofílico a uma carbonila está compensando. Quais são os fatores envolvidos na estabilização do orbital
π antiligante da carbonila. Além disso, tem algum fator que estabiliza o estado de transição dessa reação? E o composto formado vai gerar ligações que causam repulsão na molécula final ou vai gerar ligações que diminuem repulsão e diminuem o nível de energia da estrutura? Então, vocês estão aprendendo a analisar várias coisas que não vão servir só para ataque nucleofílico envolvendo molécula de água, vão servir para vários tipos de ataques nucleofílicos. Outro tipo de adição que pode ocorrer na carbonila são a adição de derivados nitrogenados. Existem vários derivados nitrogenados que adicionam a carbonila de aldeídos e cetonas. Por exemplo, aminas primárias. Aminas primárias atacam o carbono da carbonila para produzir o que a gente chama de iminas. Olha o que acontece, pessoal. Uma amina primária é um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios e uma cadeia carbônica. Qualquer que seja a cadeia carbônica que está aqui, termina acoplado aqui ao nitrogênio da amina primária, que termina fazendo uma ligação dupla carbono-nitrogênio. Então, vendo esse carbono aqui, é esse carbono. Quaisquer que sejam os grupamentos R e R', eles terminam aqui nessa imina. Outro tipo de composto que é derivado nitrogenado de aldeídos e cetonas são as hidrazonas. Hidrazonas são formadas quando aldeídos e cetonas reagem com hidrazina. Hidrazina é um grupo NH2 conectado a outro grupo NH2. Do mesmo jeito, eu termino com esse nitrogênio acoplado a esse carbono, fazendo uma ligação dupla, e esse nitrogênio termina ligado ao que quer que ele trouxe. Então, é como se esse grupo R fosse um grupo NH2. Estão vendo? É a mesma coisa. Só que aí esse derivado a gente chama ele de hidrazona. Do mesmo jeito, existe um reagente chamado hidroxilamina, que é um grupo NH2 conectado a um grupo OH. Quando a hidroxilamina reage com aldeídos e cetonas, esse nitrogênio do grupamento amina termina fazendo uma dupla ligação com o carbono, que antes era o carbono da carbonila, para formar o que a gente chama de uma oxima. Estão vendo? O nitrogênio termina acoplado com o que quer que ele tenha conectado aqui. Nesse caso é um grupo OH. Agora vamos só relembrar de um detalhe. Tem pares de elétrons livres aqui e tem pares de elétrons livres aqui. E você já deve estar imaginando que essa reação ocorre porque os pares de elétrons atacam o carbono da carbonila. Por que é o nitrogênio que ataca e não o átomo de oxigênio que ataca? Nitrogênio é um átomo mais nucleófilo do que o oxigênio. O oxigênio, por ser mais eletronegativo, lembra, esses pares de elétrons livres acabam ficando mais próximo do núcleo do átomo de oxigênio, sentindo mais a atração dele, então fica mais difícil do oxigênio permitir que o par de elétrons se afaste do núcleo para formar uma nova ligação química. O nível de energia, então, desses pares de elétrons é mais baixo do que desse, o que explica porque na hidroxilamina o nitrogênio ataca para formar a oxima e não o átomo de oxigênio do grupo OH. Outro derivado são as fenilhidrazonas, que tem essa estrutura geral. Você pode conseguir reagindo a aldeídos e cetonas com um reagente chamado fenilhidrazina, que é um grupo NH2 ligado a um nitrogênio, ligado a um hidrogênio e um anel aromático. O que acontece é que esse nitrogênio aqui termina acoplado ao carbono da carbonila por uma ligação dupla, e esse grupo NH2 termina ligado a todo esse grupamento R que veio ligado aqui inicialmente à molécula inicial do reagente. Embora aqui também exista um par de elétrons, por que esse par de elétrons não atacou o carbono da carbonila para formar uma ligação? Porque esse par de elétrons está mais disponível do que esse. Esse aqui está ocupado fazendo ressonância com o anel aromático, ele está deslocalizado por ressonância, tornando ele menos disponível e, portanto, menos nucleófilo do que esse par de elétrons que não está fazendo ressonância e, portanto, ele está com um nível de energia maior e se comporta como um nucleófilo melhor também. Então, qual que é o mecanismo de adição de um composto nitrogenado a um composto carbonílico, por exemplo, um aldeído ou uma cetona? Então, essas reações elas têm que ser feitas
em pH aproximadamente 4 e 5. E elas precisam ser feitas nesse pH. Para produzir qualquer um daqueles derivados ali, se o pH estiver muito abaixo disso ou se o pH estiver muito acima disso, a reação vai falhar, não vai dar certo e você não vai produzir nenhum daqueles derivados nitrogenados que você acabou de ver. Como que a gente explica isso? Então vamos primeiro pensar no mecanismo. Em meio ácido, mais uma vez, a carbonila protona para formar essa carbonila protonada, que tem aqui um orbital π antiligante, que está agora mais fácil de acessar do que o normal. E você tem, por exemplo, uma amina primária, um nitrogênio com um par de elétrons livre, 2 hidrogênios e uma cadeia carbônica que eu vou chamar de R2'. Pode ser um grupo metil, um grupo etil, tanto faz. Esse par de elétrons, essa carga negativa, vai atrair essa carga positiva que está aqui. O que vai acabar acontecendo é que esse nitrogênio vai usar esse par de elétrons para se acoplar ao carbono da carbonila para formar essa ligação nitrogênio-carbono. Uma ligação forte, envolvendo 2 átomos do mesmo período, carbono e nitrogênio. Ao mesmo tempo, então, que essa ligação se forma, a ligação π se rompe e o par de elétrons da dupla vai na direção do átomo de oxigênio. Olha ele aqui, ó. Quando essa ligação se formou, a dupla se rompeu e foi na direção do átomo de oxigênio, formando esse intermediário, onde o nitrogênio está com a carga positiva, porque ele ainda está ligado aos 2 átomos de hidrogênio e à cadeia carbônica. Então, ele está fazendo 4 ligações. O nitrogênio, então, está com carga formal positiva. O que pode acontecer aqui agora, pessoal, tem aqui, ó, o orbital π antiligante da ligação carbono-nitrogênio. E esse nitrogênio com carga positiva, isso faz desse grupamento um grupo abandonador razoável, um grupo abandonador bom. Então, esse par de elétrons pode descer, voltar a formar uma carbonila, uma dupla, e empurrar para trás a amina neutra. Então, esse nitrogênio pode acoplar e desacoplar, porque imediatamente, se o nitrogênio sair, esse par de elétrons já volta, forma uma dupla, e eu volto a ter essa carbonila protonada, esse oxônio. É por isso que eu mostrei isso daqui em equilíbrio. Mas não é a única possibilidade. E se uma base de Lewis, por exemplo, a que foi formada aqui no começo, quando o ácido protonou a carbonila, capturar um dos hidrogênios que a amina primária trouxe, esse par de elétrons, então, da ligação que se rompe, vai na direção do nitrogênio e forma um intermediário neutro, chamado aminoálcool. Ok, a reação pode também, de novo, esse par de elétrons pode protonar, a reação ir para trás, esse é um caminho que é possível, mas não é o único. Como o meio está ácido novamente, eu também tenho aqui um grupo OH com pares de elétrons livres. E se ocorrer uma transferência de próton desse nitrogênio para o átomo de oxigênio que está aqui à esquerda? Um dos pares de elétrons do oxigênio, então, captura um hidrogênio, formando aqui uma ligação oxigênio-hidrogênio, dando uma carga positiva para o oxigênio. Ou seja, isso agora enfraquece essa ligação. Como o oxigênio está positivo, o oxigênio polariza mais essa ligação e o nível de energia do orbital sigma antiligante aqui diminuiu, está mais fácil de acessar. Então, se esse oxigênio resolver desconectar daqui, não tem problema, porque olha o que eu tenho vizinho aqui, esse átomo de carbono. O par de elétrons do nitrogênio pode formar uma dupla ligação carbono-nitrogênio, ao mesmo tempo que a molécula de água se desconecta como um excelente grupo abandonador neutro. Esse oxigênio, então, leva o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono, ao mesmo tempo que o par de elétrons do nitrogênio desceu e formou uma ligação dupla, dando origem ao íon imínio. Uma possibilidade é que esse par de elétrons volte a atacar, volte a formar esse intermediário, por isso aqui as setas em equilíbrio, mas uma outra alternativa é que uma base de Lewis qualquer remova esse hidrogênio aqui, ó, quebrando a ligação nitrogênio-hidrogênio, esse par de elétrons vai na direção do nitrogênio, deixando ele neutro, fazendo aparecer a imina, que é o produto dessa reação. Como isso é um equilíbrio, você pode trabalhar no laboratório de forma a deslocar esse equilíbrio na formação da imina. Mas vamos analisar alguns detalhes. Esse equilíbrio ele já é, na verdade, favorecido na direção da formação da imina. Por que o equilíbrio seria favorecido, levemente favorecido para cá? Pessoal, para a reação voltar para trás, a etapa-chave está aqui, ó.
esse par de elétrons tem que descer, formar uma ligação dupla e expulsar a amina, que eu desenhei aqui de azul. Para a reação ir para frente, a etapa-chave está aqui. Esse par de elétrons livres tem que descer para formar a dupla carbono-nitrogênio e expulsar a molécula de água, quebrar a ligação oxigênio-carbono. Então vamos pensar aqui, ó. O par de elétrons do oxigênio tem um nível de energia mais baixo do que o par de elétrons livres do átomo de nitrogênio. Claro, o átomo de oxigênio é mais eletronegativo, então o nível de energia desse par de elétrons é mais baixo. Está aqui, nível de energia do par de elétrons de nitrogênio mais alto. O nível de energia do orbital sigma antiligante aqui da ligação carbono-oxigênio está aqui. O nível de energia do orbital sigma antiligante da ligação carbono-nitrogênio está aqui, ó. Qual dos dois é mais fácil de acessar? O nível de energia do par de elétrons livre do oxigênio, acessar a ligação carbono-nitrogênio, ou o nível de energia do par de elétrons livre do nitrogênio, acessar o orbital antiligante da ligação carbono-oxigênio? Essa interação aqui, ó, é uma interação homo-lumo mais favorecida do que essa interação aqui. É por isso que a reação acaba sendo levemente deslocada para a formação da imina, porque essa interação aqui, ela também é levemente mais favorecida, ó. Esse par de elétrons acaba interagindo com o orbital sigma antiligante da ligação carbono-oxigênio mais fácil do que o contrário, do que esse par de elétrons do oxigênio interagir com o sigma antiligante da ligação carbono-nitrogênio. Outra coisa também, por que essa reação é fortemente dependente do pH? Qual que é o truque? Pessoal, se o pH estiver exageradamente ácido, isso daqui vai protonar. Você vai colocar um hidrogênio aqui. E eu não vou ter o par de elétrons livre para que o nitrogênio ataque aqui e forme o intermediário aminoálcool. Se o pH estiver muito alto, estiver muito básico, aí eu não vou conseguir protonar esse grupo OH. Ele não vai sair na forma de OH-, assim como um bom grupo abandonador que é a água, e essa reação também não vai para frente. Então o pH tem que ser um equilíbrio, onde eu não protone a amina, mas onde eu também permita a protonação desse grupo OH para que ele saia como uma molécula de água, para que essa reação consiga então produzir a imina. Do mesmo jeito, se você tiver muita água no meio reacional, cuidado. Excesso de água, muitas moléculas de água, favorecem o ataque de volta. Já agora a concentração aqui estiver muito alta, várias moléculas de água aqui em volta, elas atacam aqui o orbital pi antiligante e volta, a reação vai para trás até formar a carbonila e a amina. Então, vamos aproveitar que a gente falou sobre isso e entender a velocidade de hidrólise. Qual a facilidade que algumas iminas sofrem hidrólise no laboratório? Essa imina aqui, a constante de hidrólise, ou seja, a velocidade de hidrólise é da ordem de 1000. Isso quer dizer que é muito fácil hidrolisar essa imina aqui para formar de volta o composto carbonílico, ou seja, formar aldeído e amônia. Já essa daqui, a constante de hidrólise cai para 300. É mais difícil hidrolisar essa imina do que hidrolisar essa. Já essa daqui, a constante de hidrólise cai para 50. É mais difícil ainda hidrolisar essa do que hidrolisar essa do que hidrolisar essa. Já essa constante de hidrólise cai para 1. É mais difícil hidrolisar essa do que essa, do que essa, do que essa. E por fim, essa volta a subir para 10. Então essa daqui agora já é mais fácil do que essa. Por algum motivo, isso daqui é um pouco mais fácil do que isso. Mas essa não é mais fácil do que essa. Estão vendo esses números? Quanto maior o número, maior a facilidade de hidrólise. Mais rápido a água ataca e produz de volta o composto carbonílico e a amina, o composto nitrogenado que deu origem a essa imina. Então vamos lá, o que está acontecendo? Vamos comparar essas duas. Um fator que você já pode de cara concluir é o seguinte: por que a água ataca mais rápido aqui do que aqui? De novo, uma coisa que eu posso considerar é impedimento estérico. Aqui é mais impedido estericamente o orbital pi antiligante do que aqui, o que explica essa queda de 1000 para 300. Mas espera aí, se impedimento estérico fosse o único fator,
eu não teria que ter diferença de 300 para 50 aqui, muito menos aqui para 1. Então tem algo extra. O que está acontecendo? Então, além do impedimento estérico, que outro motivo faria a molécula de água querer interagir menos aqui? Vamos comparar essas duas. Pessoal, mesma história. Você já sabe o motivo do porquê o nucleófilo evita mais esse carbono do que esse. Se eu já tenho cadeias carbônicas aqui em volta desse carbono sp2, lembra, a diferença é que agora é um nitrogênio. Nós já vimos isso com o oxigênio. As cadeias carbônicas, ligações carbono-hidrogênio ou ligações carbono-carbono, esses pares de elétrons já estão interagindo com o orbital π antiligante da ligação dupla e já estão diminuindo a eletrofilia desse carbono. Agora vamos pensar aqui, por que tem algum outro fator extra que está diminuindo a eletrofilia desse carbono aqui? Ó? Por que caiu para 50 e de repente aqui caiu para 1? Não pode ser só esse efeito aqui, ó, porque é 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos. Pessoal, olha esse composto aqui. Embora eu não tenha representado, aqui tem um par de elétrons livre e aqui também. Esse par de elétrons livres da amina que está na ponta, ele está separado por uma ligação simples de uma ligação dupla. Isso quer dizer que esse par de elétrons, espacialmente, ele está alinhado com essa ligação dupla aqui. Então, ele pode entrar em ressonância, formar uma ligação dupla nitrogênio-nitrogênio, ao mesmo tempo que essa ligação π se rompe e vai na direção do carbono. Esse grupo NH2 leva a densidade eletrônica para esse carbono e diminui a carga positiva dele. Não é à toa que as moléculas de água estão evitando esse carbono. Olha como a constante de hidrólise caiu exageradamente quando eu comparo esse primeiro caso. Agora, por que essa queda não foi tão grande, por exemplo, aqui nesse derivado, sendo que aqui eu tenho pares de elétrons livres também, ó. No oxigênio, esse oxigênio também usa esse par de elétrons para formar uma dupla, quebrando essa e levar densidade eletrônica para o carbono. Mas por que isso não está acontecendo? Pelo menos não está acontecendo com a mesma intensidade do que aqui. Pessoal, ok, o par de elétrons o oxigênio conjuga, mas ele conjuga com mais dificuldade porque o oxigênio é mais eletronegativo. O nitrogênio ele é menos eletronegativo, a conjugação é mais eficiente e ela diminui mais a eletrofilia desse carbono. Já o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele até conjuga, mas ele faz isso com mais dificuldade, ele permite menos o par de elétrons vir aqui para formar a dupla e mandar esse par de elétrons, essa dupla, na direção desse átomo de carbono. Isso explica, então, por que é mais fácil hidrolisar esse composto que hidrolisar esse. A conjugação desse par de elétrons aqui é mais facilitada do que a conjugação desse par de elétrons. Lembra que esse par de elétrons aqui, em cima do nitrogênio sp2, ele não participa da ressonância, ele está perpendicular a esse sistema que está em ressonância aqui. Se você tiver em dúvida, desenhe os orbitais de como estão em volta as ligações e esse par de elétrons em volta dessa ligação dupla carbono-nitrogênio. Agora, por que aqui voltou a subir para 10? Por que aqui também não está tão fácil igual aqui? Sendo que aqui é um átomo de nitrogênio. Tem um par de elétrons livre aqui, não tem? Eu deveria esperar, então, a ressonância aqui, levar a carga negativa aqui com a mesma facilidade que aqui. Não acontece porque você não está lembrando, então, de considerar o que está aqui desse lado, um anel aromático. O par de elétrons pode entrar em ressonância para a esquerda, mas pode entrar em ressonância para a direita. Então, esse par de elétrons está sendo disputado para fazer uma conjugação desse lado e desse lado. Então, como agora eu tenho duas possibilidades, isso diminui a carga negativa aqui e começa a aumentar a carga positiva, favorecendo um pouco, então, o ataque das moléculas de água para hidrolisar essa imina. Agora, então, pessoal, você vai ler lá o nosso livro-texto, Miller, capítulo 3, os itens 3.A e 3.B, vai fazer os problemas 3.12, 3.13 e 3.14, e a leitura adicional, de novo, é o Carey, a 5ª edição.